Senhoras e senhores deputados, mais uma vez muito bom dia. Vamos dar início à audiência com a Associação Protejo, no âmbito de uma denúncia à Comissão Europeia devido ao incumprimento da Diretiva Quadro da Água pela não implementação de caudais ecológicos no Rio Teja, por Espanha e também por Portugal. Quero naturalmente começar por dar as boas-vindas aos senhores porta-vozes deste movimento, agradecer a vossa disponibilidade, o trabalho cívico que têm feito em torno desta matéria e explicar em duas linhas aquilo que se vai passar agora. Vamos ter a oportunidade de ouvir a apresentação do problema por parte da Associação e estavam previstos cerca de 10 minutos. Depois vai seguir-se uma ronda por todos os partidos com intervenções na ordem de 4 minutos cada uma e, no final, a Associação terá novamente uma oportunidade para poder esclarecer questões complementares, dar respostas caso elas surjam ou dizer aquilo que bem entendam na parte final. E por isso, sem mais delongas, eu passo a palavra à Associação Protejo, que sei que preparou uma apresentação em PowerPoint e, portanto, faz favor, a palavra é sua. Muito bem, muito bom dia. Queria agradecer ao Sr. Presidente Salvador Malheiro por nos ter dado esta oportunidade de virmos apresentar a denúncia que fizemos aqui a esta Comissão Parlamentar de Ambiente e de Energia. Agradecer aos senhores deputados a recepção também nesta comissão e, portanto, passava a apresentar a Ana Silva, eu sou o Paulo Constantino, somos porta-vozes do Protege, e o José Lousa, que é Presidente do Conselho Deliberativo. E, portanto, passava a apresentação, já que temos alguns minutos e vamos tentar aproveitá-los. Relativamente à queixa, à denúncia à Comissão Europeia pela não implementação de caudais ecológicos no Rio Tejo, mais propriamente na barragem de Cedilho, nós aquilo que pretendemos é que seja implementado um regime de caudais ecológicos nesse ponto e também na Ponte Mus, que são os atuais pontos de controle da Convenção de Albufeira. Aquilo que queremos é o conceito de regime de caudais ecológicos que está plasmado no Plano Nacional da Água 2002, que efetivamente penso que terão aí expresso, que prevê o regime de caudais ecológicos para a conservação e manutenção dos ecossistemas. Eu não vos vou estar a ler tudo. Os caudais instantâneos, flexíveis e caudais de cheia. Aquilo que temos atualmente é um obsoleto regime de caudais da Convenção de Albufeira, que foram fixados política e administrativamente. Aquilo que a Convenção de Albufeira prevê são um regime serão os caudais necessários ao bom estado ecológico das águas e aos usos atuais e futuros, mas efetivamente não é o articulado principal da Convenção de Albufeira que prevalece, porque transitoriamente, há 25 anos, vigora um protocolo adicional de forma transitória e provisória que o próprio Plano Nacional da Água afirma, que é um regime de caudais mínimos fixados de forma política e administrativa entre os dois países. Esses caudais mínimos, efetivamente, e a Convenção de Albufeira retirou 1000 hectómetros cúbicos ao Rio Tejo para dar ao transvase Tejo Segura. E eles nunca foram usados. E o máximo que é possível usar desses 1000 são 600 hectómetros. Portanto, aquilo que está a ser utilizado atualmente, esses 1000, são 200. Se não fossem esses 1000, o Tejo teria exatamente o mesmo caudal mínimo anual atribuído na Convenção de Albufeira que o Douro, porque a disponibilidade hídrica dos dois rios em Espanha são exatamente a mesma. Pode não parecer isso, não é? Por acharmos que o rio do Douro é sempre mais caudaloso, tem sempre mais água, mas a verdade é essa, de acordo com os planos de bacia. Qual é que é o problema que este regime de caudais acarreta? É que, efetivamente, é a extrema variabilidade dos caudais afluentes de Espanha. Porque, efetivamente, aquilo que está na Convenção da Albufeira são 2.700 hectómetros, só 27% deles é que estão distribuídos em trimestrais e só 12% é que estão distribuídos em semanais. Portanto,
eles são tão insignificantes que não permitem qualquer distribuição e não são instantâneos, não são medidos em metros cúbicos por segundo. E aquilo que acontece são impactos negativos a nível ecológico, económicos e sociais, com a variabilidade destes caudais dia para dia, de hora para hora. O caudal pode ser muito reduzido ou pode ser um enorme caudal. Temos vários exemplos, por exemplo, a variação de um dia para o outro do caudal médio diário, que em junho de 2021 atingiu 400 metros cúbicos por segundo, a variação de um dia para o outro. Isto é o caudal médio diário. Se fôssemos ao caudal constante, então se calhar as variações ainda eram maiores. E isto foi num ano em que o caudal anual que veio para Portugal foi o dobro daquilo que está na Convenção de Albufeira, porque é efetivamente, normalmente, o dobro que passa para Portugal. Aquilo que está em média nos últimos 12 anos foi enviado 5.500 hectómetros cúbicos. A diferença entre o mínimo e o máximo no mesmo mês chega a ser 500 e poucos metros cúbicos por segundo, e o número de dias com caudal inferior a 10 metros cúbicos por segundo, por exemplo, em outubro de 2019-2020, foram 11 dias. Em outubro, normalmente, é um mês já de outono. Chega-se a ter mesmo a inversão do ciclo ecológico da água. Nos anos de 2018, 2019 e 20, 40% da água veio nos meses de verão. Portanto, há uma inversão, 60% foi distribuído nos outros 3 trimestres. Portanto, 20, 20, 20. Normalmente foi mais ou menos isto. Portanto, há uma inversão do próprio ciclo ecológico da água. Como já disse, os caudais mínimos semanais e trimestrais são insignificantes. Efetivamente, há uma grande variação de dia para dia, de semana para semana, porque o semanal são 7 hectómetros por semana que podem vir todos num dia. O trimestral, por absurdo, podia vir todo num dia também. Não temos os caudais ecológicos, nomeadamente para assegurar todas aquelas condições que estão prescritas no Plano Nacional da Água 2002 e que efetivamente permita a água aos ecossistemas e que depois venha um nível acima desse da água para os usos e para os vários usos económicos, agrícolas e sociais. O regime de caudais na Diretiva Quadro da Água, ela prevê no anexo 5º o caudais e condições de escoamento, como um indicador hidromorfológico que afeta os indicadores biológicos que são estabelecidos para aferir o estado ecológico dos rios, e um documento de orientação da própria Comissão Europeia veio definir que os caudais ecológicos são o regime hidrológico consistente com os objetivos ambientais da Diretiva Quadro da Água para as massas de água superficiais naturais. Isso implica que não haja uma deterioração do estado ecológico existente, que se alcance o bom estado ecológico das águas de superfície naturais e o cumprimento das normas para as zonas protegidas, nomeadamente Rede Natura 2000. O que é que acontece? Aconteceu é que nós temos um constante incumprimento, porque a gestão que as barragens fazem da produção hidroelétrica, do caudal energético, não é compatível com a existência de caudais ecológicos. E é isto que se tem visto. É gerido um caudal energético, é tentada a maximização do lucro e não é dado, por exemplo, uma parte ao caudal ecológico. Uma parte tem que ser dada à natureza, tem que ser dada ao caudal ecológico, tem que ser dada às populações ribeirinhas que vivem a jusante. Portanto, o que é que tem estado a ocorrer? Tem estado a ocorrer uma deterioração adicional do estado ecológico das massas de água do Rio Tejo em Portugal e Espanha, na Albufeira de Fratel, Albufeira de Monte Fidalgo e nas massas de água ajusantes que se vão deteriorar, se estas massas de água, que são albufeiras, têm o seu estado deteriorado, e houve uma deterioração adicional dos planos de segundo ciclo para os planos de terceiro ciclo. E isto é um incumprimento daquilo que eu vos disse ainda há pouco, a não deterioração do estado ecológico existente. Portanto, consideramos que aqui o facto de não haver caudais ecológicos, e está plasmado na queixa por vários impactos ecológicos, este é um deles, a deterioração do estado ecológico quando houve descargas da barragem de Alcântara e da barragem de Valdecanhas
de cerca de 89%, a de Alcântara até 40%, a de Valdecanhas até 21%, e isto ocorreu entre 15 de março e junho. E depois tiveram ainda 3 meses de verão com altas e elevadas temperaturas, que com os lodos tóxicos que existem no fundo daquelas barragens geram estes bombos de algas e estas cianobactérias. Depois temos, efetivamente, as reservas protegidas a nível da União Europeia, nomeadamente o Parque Natural Tejo Internacional, que fica in loco, fica efetivamente em Monte Fidalgo, e depois temos a Reserva Natural do Estuário do Tejo, com certeza estas cianobactérias que foram descarregadas para Jusante, para Portugal, acaba por chegar a alguma coisa ao longo de todo o rio Tejo a Jusante. E temos também a reserva do Polo do Boco e Lobo. Como eu vos disse, Portugal recebe 63% da disponibilidade hídrica de Espanha. A média são 5.500 desde 1998, em média. Podes passar, né? A média são 5.500. Recebemos um excesso de cerca de 3.058, em média anual. E, efetivamente, podem observar que tem vindo a diminuir. Isto por causa dos efeitos também das altas temperaturas, da evapotranspiração, que efetivamente têm sido, e alguma redução da precipitação, mas principalmente a evapotranspiração das altas temperaturas e da evaporação desta água que está nos espelhos de águas das barragens. Efetivamente, já foi referido que a equivalência entre a bacia do Tejo em Espanha e a do Douro, e aqui a referir apenas o aproveitamento hidroelétrico reversível nas barragens de Alcântara e Valdecanhas. O de Valdecanhas já foi dado à luz verde pelo Ministério Espanhol. O de Alcântara esteve agora em participação pública, que terminou ontem. Eu ia pedir que atalhasse um bocadinho, mas se me der um minuto força. Eu vou tentar ser rápido. Aquilo que se passa é que Espanha apenas não cumpriu por 10% o caudal mínimo anual no ano hidrológico de 2021 e 2022, sendo que o caudal de 2.700, está na Convenção de Albufeira, o anual, é um caudal de ano de estiagem, é um caudal de seca, porque quase que se verificou no pior ano de seca, 16 meses de seca, sem precipitação. Aquilo que a bombagem reversível vai fazer é que nós todos os anos vão passar a poder ser de seca, porque vão depender unicamente da gestão que se vai fazer no ciclo fechado daquelas duas bombagens reversíveis, em que pode passar a ser cumprida a Convenção de Albufeira e mais uma gota. Portanto, todos os caudais passariam a ser de seca e não os 5.500 em média que se verificaram desde a implantação da Convenção de Albufeira. Aquilo que nós achamos é que Portugal se deve opor, com base na proteção das águas superficiais, subterrâneas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres deles diretamente dependentes, e para o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos das bacias hidrográficas. Isto enquanto não houver a implementação do regime de caudais ecológicos. Se houver a implementação do regime de caudais ecológicos e de caudal que sirva aos usos agrícolas e das populações, nós achamos que podem ser feitos. Os caudais ecológicos na Paracana, Bode e Cascata de Cedilho, Fartel e Belver, efetivamente, aquilo que se passa na barragem de Belver, que já foi dito que seria o caudal ecológico, não é o caudal ecológico, é um caudal de 2 períodos de 4 horas a 30 metros cúbicos por segundo, em que 16 horas podem ser deixadas a zero para atingir a média dos 10 metros cúbicos por segundo. Era só isso. Muito obrigado, senhores deputados. Estamos disponíveis para as perguntas. Obrigado. Muito obrigado. Excedeu um pouquinho o tempo previsto, mas acho que foi por uma boa causa. Ficamos todos um pouco mais esclarecidos. Passamos à ronda pelos partidos. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faz favor, 4 minutos para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Associação Protejo, cumprimento também os nossos colegas deputados. Este assunto da gestão da bacia hidrográfica do Rio Tejo é um assunto sempre ingrato para Portugal, uma vez que Portugal é um país de jusante e por isso estamos sempre numa situação de grande dependência
quando ainda por cima o Tejo, do lado espanhol, tem cerca de 70%, ou até mais do que isso, de água gerida através das diferentes infraestruturas que compõem o rio, desde a montante de Madrid, onde está, por exemplo, o transvase Tejo Segura, na margem esquerda, até à nossa fronteira. Do lado português, a situação é diferente, porque temos uma gestão associada a cerca de 20% do caudal do Tejo. Estas questões do caudal ecológico, que estão plasmadas na Convenção de Albufeira, têm que ser tratadas com pinças, e creio que do lado do governo português existe essa consciência, tanto que são recentes as afirmações da senhora Ministra do Ambiente, que está perfeitamente ciente das dificuldades de fazer, peço desculpa, de alguma conjugação com a Diretiva Quadro da Água, porquanto a Diretiva Quadro da Água é um instrumento legal da Europa pensado muito mais nos problemas da água dos países do Norte, que são associados a questões de qualidade, do que propriamente a questões de quantidade, que são os verdadeiros problemas da região da Península Ibérica. Quando Portugal e Espanha estão envoltos numa negociação, os espanhóis, estando a montante, têm sempre uma possibilidade de colocar em causa a Convenção, o que, na nossa perspectiva, seria muito prejudicial para Portugal. Porque se Portugal resolver aceitar abrir uma caixa de Pandora e voltar a pôr a negociação da Convenção de Albufeira como se ela não existisse, e eu não sei, é uma pergunta que vos deixo, porque quando afirmam que a Convenção está obsoleta e de alguma maneira poderá estar desadequada, mas obsoleta não sei se estará, a questão de considerarmos a hipótese de renegociar ou de quase que deitar fora a Convenção para fazer uma negociação desde o início, colocar-nos-ia seguramente numa situação muito mais complicada quando, por exemplo, como agora referiu no final, na possibilidade deles virem a fazer bombagens de remontagem para ficarem com mais água do lado de Espanha, essa situação, eles sabem quais são as nossas potencialidades em termos de crescimento do armazenamento do lado da bacia em Portugal, mesmo não diretamente no Tejo, mas em bacias complementares, como seja a bacia do Ocreza. Eles são conhecedores disso e eles próprios de vez em quando utilizam expressões como seja, vocês têm que fazer o vosso trabalho de casa. Ora, numa altura em que se pretende descarbonizar a economia, em que se pretende intensificar a produção de energia elétrica com base em energias renováveis, onde entra a hidroelétrica, é difícil atacar a intenção de eles reterem mais água do lado espanhol, havendo do lado de Portugal trabalho para fazer nessa área. E o Primeiro-Ministro tem falado num conceito que é a água que nos une, e por isso nós estamos em crer que haverá uma evolução nos próximos tempos, uma grande evolução no que diz respeito a olharmos para o problema da água em Portugal de uma forma mais integrada para obviar a esta dependência que temos do lado espanhol. Espanha é um potentado, tem muito peso, não vai parar, nem vai aliviar de certeza a velocidade, entre aspas, do seu desenvolvimento, nomeadamente até no próprio regadio, e por isso eles farão todos os esforços para modificar a Convenção de Albufeira a favor de Espanha e não a favor de Portugal. É preciso termos muito cuidado, estamos conscientes disso, mas há um espírito de cooperação que a própria APA reconhece na comissão em que ela integra e que faz o acompanhamento da gestão da Convenção de Albufeira. Portanto, é evidente que nos anos de grandes secas, em que eles utilizam o regime de exceção para não justificar, ou para justificar não terem que cumprir os caudais semanais, entra um pouco em linha de conta com o velho princípio de que sem ovos não se fazem omeletes e, portanto, se não têm água, não podem mandar água. Portanto, isto para dizer o quê? Só para terminar mesmo, Sr. Presidente, é fundamental, de facto, termos uma perspectiva de cooperação, de levar por diante uma articulação com Espanha, mas o efeito de uma queixa em Bruxelas
trazendo, como vocês próprios recomendam, defender um convénio internacional para a gestão do Tejo. Na minha opinião, isso hostiliza os espanhóis, e se os espanhóis se fecharem um pouco, nós seremos prejudicados com isso, e por isso é um assunto que tem, de facto, de ser tratado com grande delicadeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Excedeu cerca de 1 minuto e meio e, portanto, esta tolerância será naturalmente também concedida a todos os outros partidos. E de imediato passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Vaz. Sim, o microfone. Antes de mais, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes do Movimento Protege, agradecer-lhes muito a vossa exposição e a vossa presença aqui. Como sabem, a discussão relativamente ao Tejo e aos seus caudais ecológicos precisa de muito mais tempo que aquele que nós vamos dedicar aqui nesta comissão. São assuntos sensíveis, envolve 2 países e envolve uma situação que, derivada das alterações climáticas, traz-nos problemas. Eu vou tentar fazer questões para obter as vossas respostas, se puderem, no final, que era muito importante. Só dar aqui uma nota inicial. Na denúncia que apresentaram, falam muitas vezes do incumprimento dos caudais ecológicos. Como sabem, a interpretação sobre o que é caudais ecológicos varia de entidade para entidade, porque as normas que temos, nomeadamente do soft law, quer da Comissão, quer do Guia Nacional da APA, é ligeiramente aberto, o que permite para uns dizer que está a ser cumprido, para outros dizer que não está a ser cumprido. Mas é invocado da vossa parte que há uma violação da Diretiva Quadro da Água. Ora bem, como sabem, a Diretiva Quadro da Água, a DQA, foi transposta para o nosso ordenamento jurídico através da Lei da Água. Portanto, a primeira questão, e muito concreta, qual é o artigo, qual é a norma que está a ser violado neste momento, quer da Diretiva Quadro, quer da Lei da Água, relativamente aos caudais ecológicos? Para perceber. Porque uma coisa é o nosso entendimento do soft law, outra coisa é que, se há uma violação, era importante perceber qual é a violação em concreto que está a existir. Como sabem, relativamente aos caudais, há aqui uma certa ginástica da Comissão de Acompanhamento e das próprias entidades do Estado relativamente à medição dos caudais, havendo normalmente o ajustamento pelos caudais anuais. E, como deverão saber, neste momento, para o ano 2024, para o ano hidrológico que termina a 30 de setembro, todos os caudais em todas as bacias hidrográficas já foram cumpridos, os caudais anuais. No Tejo já ultrapassou 255%. Portanto, e é uma questão sensível, quando mais, e sabem, porque também é um dado público, as disponibilidades hídricas em Portugal são, neste momento, cerca de 3 vezes as disponibilidades hídricas espanholas per capita. Portanto, minha segunda questão. Acham que, se fôssemos renegociar a Convenção de Albufeira, tendo em conta a situação atual, Portugal seria beneficiado, nomeadamente, do Tejo, do lado de cada fronteira? Segunda questão. Depois, e eu gostava mesmo de perceber a vossa opinião, porque isto aqui e mais, e voltando a agradecer o trabalho que fazem cívico, que é muito relevante, nomeadamente para o bom estado das águas, da qualidade da água do Rio Tejo e dos ecossistemas. Depois, outra questão que eu gostava de colocar. Já tiveram a oportunidade de ter audiência com a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia? Se sim, o que é que resultou dessa reunião? Era outra questão que gostava de perceber. E gostaria ainda de perguntar, relativamente como sabem, existe um protocolo entre o Estado português e a Espanha e o Reino de Espanha relativamente aos impactos transfronteiriços e a iniciativas que envolvam a avaliação de impacto ambiental transfronteiriço, aludiram aqui a uma questão relativamente a uns investimentos que vão ser feitos do lado de Espanha. Percebi que já participaram nessa consulta pública e gostava de saber se têm alguma informação, nomeadamente por parte da APA, que nos termos do protocolo do convênio que foi celebrado, no que diz respeito à avaliação dos impactos transfronteiriços, como estamos a fazer, por exemplo, no Pomarão, em relação à captação do Pomarão,
no Guadiana com Espanha, se o Estado português foi consultado, se sabem disso, e se foi consultado, se sabem da resposta que terá sido dada pelo Estado português no que diz respeito aos impactos, em matéria de avaliação de impacto ambiental, dos investimentos que falaram, nomeadamente das reversões que estão a falar dessas novas... Se têm conhecimento, se não tiverem, mas é apenas para tentar saber. Depois, relativamente aos danos ecológicos, obviamente também isto aqui é outro tema para mangas. Como sabem, a questão do dano ecológico, da reparação e do restauro do dano ecológico, para terminar, é algo muito significativo, e gostava de perceber se, para além destas denúncias que fizeram, e tendo em conta algumas questões que tem na denúncia e que agora aqui mostraram que são situações pontuais e que foram e que são de anos passados, se houve ou não alguma ação judicial no sentido da reparação do dano ecológico que possa ter sido causado, e se sim, qual foi o dano ecológico que foi causado no Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Vaz. Passo agora a palavra ao Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados representantes da Associação Protejo, Luís Paulo Fernandes, em representação do Partido Chega. Gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença nesta Comissão de Ambiente e Energia. É com grande apreço que recebemos o vosso contributo e empenho na defesa do interesse público. A denúncia à Comissão Europeia pela Associação Protejo destaca a violação da Diretiva do Quadro da Água devido à ausência da implementação de caudais ecológicos no Rio Tejo por parte de Espanha e Portugal. Isto acaba por representar um alerta que transcende as nossas fronteiras e clama por uma ação coordenada em prol da preservação ambiental e da sustentabilidade dos recursos hídricos da região. Os argumentos apresentados pela Protejo revelam uma rede de desafios que exigem uma resposta eficaz. A variabilidade dos caudais provenientes de Espanha, os potenciais impactos adversos nos ecossistemas aquáticos e na qualidade da água, bem como a carência de definição clara e implementação efetiva dos caudais ecológicos, são questões que demandam ações concretas por parte das autoridades competentes e da sociedade civil e que, por sua vez, nós também acompanhamos a necessidade de se verificar e acompanhar de perto este caso. De acordo com as informações detalhadas na denúncia, há uma preocupação significativa com o incumprimento das diretrizes estabelecidas pela Convenção de Albufeira, que regula a gestão dos rios partilhados por Portugal e Espanha. Esta Convenção, que integra as posições da Diretiva do Quadro da Água da União Europeia, cria um quadro de cooperação e coordenação para a proteção de massas de água, dos ecossistemas aquáticos e terrestres e para o uso sustentável dos recursos hídricos. No entanto, conforme destacado pela Protejo, esta não está a ser cumprida pelos dois países, resultando em danos ecológicos, económicos, sociais e culturais. Segundo o Sr. Paulo Constantino, numa notícia ao Observador deste ano, em março, disse que desde há 25 anos vigora um regime transitório de caudais mínimos no Tejo, fixados, e sua expressão, de forma política e administrativa, enquanto a própria Diretiva Quadro da Água prevê que haja a implementação de regimes de caudais ecológicos. A gestão sustentável do Rio Tejo é crucial não apenas para a preservação dos ecossistemas aquáticos, mas também para o bem-estar das comunidades que dependem deste recurso natural. Ora, penso que todos concordam que a água é um bem comum essencial e a sua gestão deve ser orientada por princípios de equidade, sustentabilidade e responsabilidade. Concordamos com a implementação de caudais ecológicos, regulares e contínuos, estabelecidos em respeito de sazonalidade, visa fornecer os fluxos de água necessários para sustentar os ecossistemas em coexistência com a agricultura. A indústria e as malhas urbanas. A implementação de caudais ecológicos é uma medida essencial para assegurar a continuidade e a qualidade deste recurso vital que todos nós necessitamos. Gostaria de aproveitar para questionar a Associação Protejo sobre as ações específicas que propõem e verificamos que a implementação do regime dos caudais é uma delas, também a Convenção de Albufeira, para além destas, o que consideram especificamente e mais importante. Agradeço a atenção de todos os presentes e reitero a importância da união de esforços e do comprometimento de cada indivíduo para enfrentarmos juntos este desafio ambiental.
É precisamente através da cooperação, do trabalho em conjunto, podemos garantir um futuro sustentável e próspero para o Rio Tejo e para as comunidades que deles dependem. Com 10 segundos, permitam-me também recomendar a esta Comissão, e vem no alinhamento do que disse o Grupo do Partido Socialista, é que se ainda há dias tivemos o alerta numa reportagem da RTP quanto aos agricultores espanhóis que retiram água das nossas albufeiras. Ora, se nós temos medo também de negociar, não podemos ter medo. Se eles estão a retirar e nunca nos pagaram por isso, se calhar também faz sentido confrontá-los com o que tem falhado ao longo dos anos connosco, não é? E nós temos que nos unir e saber negociar com coragem e determinação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Não estando presente a representante da Iniciativa Liberal e também do Bloco de Esquerda, eu de imediato passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os senhores porta-vozes do Movimento Protejo. Aproveito para saudar a vossa atividade persistente, resistente, pela causa do Tejo. Como sabem, é também uma bandeira do PCP, a defesa dos recursos naturais do país, incluindo os recursos partilhados e, em concreto, também a defesa da água e o que ela representa para o equilíbrio ecológico, para a satisfação das nossas necessidades em termos agrícolas, industriais, urbanas. É conhecida desde há muito, como dizia, a posição do PCP, incluindo acerca da necessidade da revisão da Convenção da Albufeira, que, do nosso ponto de vista, compromete os objetivos de defesa dos ecossistemas e portanto, deve ser revista. Desde logo para salvaguardar os interesses nacionais e a sustentabilidade ambiental na bacia do Tejo. Do nosso ponto de vista, a revisão da Convenção deve ter como objetivos, desde logo, a fixação de caudais instantâneos mínimos e máximos nas zonas da fronteira, a revisão dos caudais mínimos a fornecer por Espanha, de forma a repartir justamente a contribuição de ambos os países para a manutenção tanto do equilíbrio ecológico como da própria dinâmica sedimentar, que é muito importante, e era também necessário retirar do âmbito da Convenção a fixação dos caudais a descarregar na zona da secção da ponte de Muge, uma vez que a gestão local dos recursos hídricos é realizada em território português e não deve ser matéria de interesse ou condicionante para o território espanhol. Defendemos também que, no âmbito dessa revisão, seja assegurada a disponibilização por parte da Espanha de informação qualitativa do meio hídrico na zona de fronteira. Aliás, isto é um problema que se coloca não apenas na bacia do Tejo, mas em todas as bacias partilhadas. Muitas vezes nós temos todos a tendência para referir o problema ou insuficiência em relação às quantidades de água afluentes, mas tendemos a negligenciar a discussão sobre a qualidade das massas de água partilhadas. É fundamental também que o Estado reforce os meios técnicos e humanos das entidades públicas com influência na avaliação do ambiente. É necessário assegurar campanhas de monitorização dos recursos hídricos com periodicidade trimestral nas estações da rede da qualidade entre a zona da fronteira, que inclua parâmetros a caracterizar todos os que se incluem nas listas de substâncias perigosas e também a identificação da contaminação radioativa. E este elemento é fundamental, tendo em conta que a poucos quilómetros do troço internacional do Tejo e, portanto, ou melhor, já no troço internacional do Tejo, há uma central nuclear cujos problemas de segurança devem ser cautelados, para além do facto de a água desta bacia estar a fornecer o sistema de refrigeração
do depósito temporário de resíduos nucleares. É também necessário proceder à revisão, ao estudo e revisão dos caudais ecológicos, de forma a assegurar pelos diferentes concessionários de aproveitamentos hidroelétricos ao longo da bacia hidrográfica do Tejo, assegurando que a gestão destes equipamentos, destes escalões, respeitam em primeiro lugar o interesse público e garantindo caudais adequados para o equilíbrio ecológico e ambiental. É também necessário que o Estado desenvolva os esforços para a realização de estudos conducentes a dotar as infraestruturas hidráulicas de sistemas que reponham o contínuo fluvial necessário para atingir a qualidade ambiental e uma dinâmica sedimentar sustentável ao longo de toda a bacia hidrográfica e especialmente na zona do estuário. E aqui cabe recordar o gravíssimo problema que é a erosão costeira, por um lado, devido ao aumento do nível médio do mar, aos efeitos das obras costeiras em termos da erosão, mas também ao déficit do transporte sedimentar que no Tejo se verifica como noutras bacias. E disso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, em nome do LIVRE. Força. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A cumprimentar os nossos convidados, representantes da Protejo, nas pessoas de Paulo Constantino, Ana Silva e José Lousa. Nós já aqui nesta comissão falamos, como não poderia deixar de ser, de questões relacionadas com a água e com a sua gestão, e eu nessa altura alertei para aquilo que poderiam ser falsas soluções, ou apresentadas como soluções fáceis, como por exemplo os transvases, que na verdade são uma das razões pelos quais, os transvases que Espanha faz, Portugal não, do problema que nos traz aqui hoje. E ainda antes de falar do Tejo, é importante dizer que nas bacias hidrográficas e nos rios que partilhamos com Espanha há outros problemas. No Guadiana, na captação de água, tanto do lado espanhol como do lado português. No Douro, precisamente por causa dos transvases do lado espanhol. Também da muito má qualidade do Rio Lima, precisamente por causa da indústria pecuária do lado espanhol. Portanto, há vários problemas, mas é certo que o Tejo é o mais premente e se calhar aquele de mais difícil resolução. E eu não vou acrescentar muito novo. Eu acho que a crítica, a queixa feita à Comissão Europeia é legítima, como nós temos estado em contacto, portanto, o LIVRE com a Protejo, já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto. O Partido Socialista pergunta, e bem, portanto, quais são os pontos exatos onde a lei está a ser desrespeitada, não é? Porque isso é importante para que a queixa possa prosseguir. Mas eu trazia aqui alguns dados novos, porque a Convenção de Albufeira, e já lá chegarei sobre se deve ser revista ou simplesmente revogada por uma nova, tem uma comissão de acompanhamento, que se chama, o nome oficial é Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira. E eu convido-vos a visitar a página da internet desta comissão. A última atualização é de 2009. Portanto, estamos... Exato, pois, mas se funciona claramente mal e diz muito sobre aquilo que também está aqui em causa. E eu depois também percebo os argumentos trazidos pelo Partido Socialista e pelo PSD, de que uma eventual revisão seria má para Portugal ou seria pior para Portugal. E, na verdade, este é o argumento que tem sido utilizado para irmos empurrando com a barriga uma revisão. É um argumento muito válido, não me interpretem mal, é válido. A minha pergunta é se achamos que no futuro será mais fácil negociar com um governo espanhol. Aliás, eu permitindo uma provocação, se achamos mais fácil negociar com o atual governo ou com um possível governo em que teria no seu executivo membros do Partido Nacionalista Vox. Eu acho que seria muito mais complicado essa negociação. Mas dito isto, e também em jeito de pergunta, até porque, como já disse, as séries hidrológicas utilizadas são irrepetíveis, são séries antigas, portanto é preciso haver essa atualização que seja e que se traduza numa imagem muito mais real daquilo que é a água que cai na Península Ibérica e em Portugal, plenamente de acordo. Portanto, se acha que é mais válido e mais fácil uma revisão da Convenção,
ou se, por outro lado, uma revogação e a escrita de uma nova convenção, eventualmente até com um chapéu europeu em trabalho conjunto com a União Europeia, precisamente para evitar que haja um abraço do urso por parte dos espanhóis, que nos deixe numa situação ainda pior do que aquela que estamos no presente. Tenho dito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando o PAN presente, eu de imediato passo a palavra novamente à Protejo para responder às questões que foram suscitadas e também para prestar esclarecimentos adicionais. Por isso, cerca de 8 minutos para a vossa intervenção. Faz favor. Muito bem, vamos tentar responder em 8 minutos, já que as solicitações são tantas, mas ia começar por aquela que é fundamental, que é aquela que o Sr. Deputado colocou do que é que está em causa no incumprimento. Os incumprimentos são vários, porque efetivamente o anexo 5º diz que devem haver caudais de escoamento, e efetivamente os caudais hidromorfológicos, que não estão a ser considerados, não estão a ver, e a Comissão Europeia, no documento de orientação, como nós pusemos, número 31, diz que efetivamente deve haver um regime hidromorfológico adequado e que não deve haver uma alteração adicional do estado ecológico das massas de água. Esse é o principal, porque houve na Albufeira do Fratel, houve em Monte Fidalgo e se houve nessas, também houve nas outras a jusante. Mas não é só isso, é que efetivamente a participação pública. Que participação pública é que há na Convenção da Albufeira? Como o Sr. Deputado estava a dizer, eu dei uma entrevista a uma jornalista há pouco tempo e disse-me, eu estou falando para lá e não consigo falar com ninguém. Eles dizem que não me atendem. Portanto, é isso. A Comissão de Aplicação da Convenção da Albufeira não existe. Portanto, não existe para o resto das pessoas, existe para as delegações entre ambos os países. E, efetivamente, o que está a acontecer agora é que existem caudais ecológicos, caudais mínimos, fixados de forma política e administrativa na Convenção da Albufeira, que são transpostos diretamente para os planos de bacia, que são elaborados de acordo com a Diretiva Quadro da Água. E que a Diretiva Quadro da Água e as orientações da Comissão são contrárias àquele tipo. Portanto, são métodos diferentes, são caudais que foram determinados em 1998, com 1000 hectómetros que foram tirados para um transvase, portanto, não contam com aquilo que seria o regime natural do Rio Tejo, e, portanto, não há participação pública sobre os caudais da Albufeira, mas há sobre os dos planos de bacia, que não estão a ser considerados. E os métodos diferentes para os caudais. Porque, por exemplo, o que Espanha faz nos caudais ecológicos que meteu nos planos de bacia como sendo caudais ecológicos em cedilho, foi dividir os caudais trimestrais que estão na Convenção da Albufeira pelo número de segundos do trimestre. E porque é que dividiu os trimestrais, não dividiu os semanais, ou não fez? Podia ter feito outra conta qualquer. Portanto, é preciso haver aqui também coerência. E tudo isto, para nós, são incumprimentos. Não é só um. E efetivamente, era possível haver um plano de gestão internacional. Porque se o Danúbio e o Reno conseguem com tantos países, será que 2 países, Portugal e Espanha, vizinhos, com um longo historial de uma convenção já desde 2018 e não se conseguem entender? É difícil estes países sentarem-se, negociarem um plano de gestão internacional. E é um plano que é prejudicial já desde, pelo menos, daquilo que o Protege constitui-se em 2009. Em 2009 foi essa a razão por nós nos constituímos. Pensávamos que era o transvase de segura, afinal o transvase de segura são só 3%, 63% recebemos nós a água do teste de Espanha. Portanto, efetivamente, é prejudicial e é preciso rever. A nossa opinião é que as questões técnicas ficam nos planos de bacia, são resolvidas nos planos de bacia, de acordo com a Diretiva Quadro da Água. Tudo o resto, a parte da governança, a parte do entendimento entre os 2 países, tudo o que é necessário negociar, além daquilo que são as questões técnicas, é que passam pela Convenção da Albufeira. E é importante que haja esta convenção entre estes 2 países. A convenção é positiva e penso que poderá vir a ser ainda melhorada, neste sentido. Depois, a questão
e os caudais da Convenção de Albufeira são sempre cumpridos. Pronto, eles são tão insignificantes que eles são sempre cumpridos. Relativamente à reunião com a Ministra, pedimos, ainda não tivemos resposta. A bombagem reversível, não temos conhecimento dos impactos ambientais que tenham sido comunicados e tenham sido pedidos pela APA. Foi feita esta consulta pública. Aquilo que achamos é que não há ali nada que refira aos caudais. Como é que vai afetar os caudais do Rio Tejo, aquela bombagem? Não é nada referido nos documentos que tiveram em participação pública. E foi isso que nós contestamos, porque é a principal questão que vai ser afetada. Relativamente à reparação dos danos ecológicos, nós achamos que devia haver reparação dos danos ecológicos, por exemplo, no ano 2018-19, quando houve esvaziamento praticamente da Albufeira de Cedilho, de Monte Fidalgo, e o Rio Pônsulo e o Rio Severo ficaram sem água. Portanto, houve danos ecológicos. Se aquilo não é uma catástrofe ambiental, não sei o que é que será. E também os bombos de algas, com cianobactérias, que vocês viram as imagens, nós temos as imagens, e está-se a repetir todos os anos. Portanto, e por isso é que esta Convenção de Albufeira já é suficiente má, porque está a causar todos estes estragos e está a causar prejuízos a Portugal e ao Rio Tejo em Portugal. As ações específicas, achamos que deve haver o regime de caudais ecológicos e mais alguns caudais para os vários usos que a bacia exige, não é? Porque os caudais são para a natureza, que é aquilo que está no Plano Nacional da Água 2002. Nós seguimos aquilo que está no Plano Nacional da Água de 2002, está tudo inventado, não é preciso inventar nada. Basta seguir aquilo, às vezes aquilo que já existe. Quanto à Ponte de Muge, achamos que o caudal de chegada ao mar deve existir. Deve haver também, para além dos caudais de cheia, achamos que é das coisas mais significativas em termos ecológicos que está na Convenção de Albufeira. É ter ficado ali, na Ponte de Muge, aquele caudal, que é assegurar o caudal de chegada ao mar relativamente um bocado contra o mito de que a água se desperdiça no mar, quando ela apenas cumpre o seu ciclo ecológico. É só... Pronto, esta tem sido sempre a nossa opinião e de ser positivo por esse motivo. Quanto à qualidade da água, achamos que deveria haver monitorização da qualidade. Dizem que há monitorização da radioatividade na zona da Albufeira de Fratel, e ela existe pela APA, existem várias estações de qualidade. Falta é termos um Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos que ponha essa informação online e que todo o público possa aceder aos dados em tempo real daquilo de como é que está a qualidade da água no seu rio. Porque as estações existem, não estão disponíveis. E para não falar nas hectares e nas hectares industriais e nas outras hectares, mas isso seria outro motivo de conversa. Quanto aos sedimentos, efetivamente, esses sedimentos conseguem chegar ao mar se mantivermos os últimos 127 km de Rio Tejo livre entre Abrantes e Lisboa. Senão, se não mantivermos esses 127 km de Rio Tejo livre, efetivamente vamos ter os sedimentos, nunca mais vão conseguir chegar ao mar, e eu vou-me apressar. Acho que já dei a resposta de estar indisponível, as questões técnicas do plano de bacia, penso que abrangi tudo. Se me esqueci de alguém, peço que me desculpa. Não sei... Se quiserem um esclarecimento adicional, apesar de já termos esgotado o tempo, estejam à vontade. Queria dar uma palavrinha. Realçar uma coisa que foi aqui dita, é que a Diretiva Quadro da Água está mais virada para questões de qualidade, e ainda bem que está, e não de quantidade, porque está mais direcionada para uma situação mais adaptada aos países do Norte. Ora, os países do Norte, de facto, têm rios e têm mais caudal nesses rios e têm uma pluviosidade mais regular, e, infelizmente, a Península Ibérica, e a tendência é para piorar, não se verifica isso. Mais uma razão para as questões da qualidade, uma vez que a quantidade é menor e que a regularidade dos caudais também não interfere a favor, não é? Mais uma razão para as questões da qualidade terem um significado muito relevante nesta questão. Aliás, a contaminação do rio com substâncias tóxicas, como cianobactérias e
e outras invasões de plantas invasoras que também têm a ver com a falta de qualidade e com a falta de água e com a falta de caudal, vem justamente justificar que esta diretiva de quadro da água faça muito sentido e que seja dada uma relevância muito especial a estas questões da qualidade e da quantidade e tentar fazer um equilíbrio que é possível fazer, e esse equilíbrio para nós depende não daquilo que está atualmente em vigor na Convenção da Albufeira, que são os caudais mínimos, mas depende de uma regularidade de caudais que são caudais ecológicos. Aquilo que está a acontecer neste momento não são caudais ecológicos, são caudais mínimos. Obrigado. E era isto. Muito obrigado. Agradeço muito toda esta discussão. Dizer-vos, sobretudo, aos porta-vozes do movimento, de que, pronto, esta audiência teve lugar porque os partidos tiveram conhecimento e nós decidimos fazer esta audiência daquilo que está em causa. Esta reunião também é uma reunião que foi pública, está a ser gravada, todo o conteúdo está à disposição de todos e por isso cabe agora aos partidos tomarem a iniciativa que bem entenderem, sejam elas iniciativas de ordem legislativa ou outra de cariz mais parlamentar, e de certa forma o trabalho da Comissão termina aqui. O que não quer dizer que nós nos possamos encontrar a curto prazo, porque creio que esta é uma questão maior e que nos une a todos e que está aqui em causa, de facto, o futuro, não só do Tejo, mas de uma vasta região do nosso território. Muito obrigado e tenham uma boa viagem. Muito obrigado a todos.